falando dessa questão da liberdade, de nós podermos participar de uma igreja, vivermos debaixo dos princípios do Senhor Jesus. Você anda por qualquer lugar do Brasil, você tem acesso a igrejas dos mais variados tipos, visões, formas, que oferecem toda uma plataforma muito grande para a pessoa servir ao Senhor. E a cada ano aqui no Brasil, milhares de pessoas se convertem e ingressam numa igreja evangélica. Mas também, a cada ano, muitos abandonam suas igrejas, né, fazendo-as parecer um imenso corredor. Muitos entrando pela porta da frente e um bom tanto dessas pessoas saindo pela porta dos fundos. Nós iniciamos essa mensagem no Tadel, mas eu achei muito pertinente nós trabalharmos ela aqui no culto de celebração, para que a gente possa, para que mais pessoas possam ter acesso a essa mensagem. Interessante que no último IBGE que a gente teve, está tendo concurso agora para o IBGE para fazer o novo censo, mas o último censo religioso que se teve, o Brasil registrava 42 milhões de evangélicos, cristãos evangélicos, 42 milhões no Brasil. E o mesmo IBGE aponta 40 milhões de desviados. 42 milhões que estão na igreja e 40 milhões que abandonaram suas igrejas. Estão desviados. Então, essa é a estatística até o momento que a gente tem. E quando a gente vai conversar com essas pessoas que deixaram de frequentar a igreja ou pararam, a gente vê diversas explicações. Alguns dos motivos apresentados por elas, quando você vai conversar, até que são relevantes, justificáveis. Outros, porém, são meras desculpas. Mas, no fundo, nós sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus. Só tem uma coisa que pode separar você do amor de Deus. É você mesmo. É você decidir largar e abandonar. E Deus vai respeitar a sua decisão. E é assim que tem a realidade de muita gente no Brasil que tem o privilégio de servir a Deus com liberdade. E quase a metade das pessoas que entram na igreja saem dela. E eu vejo assim, eu posso imaginar o anseio das pessoas que querem servir a Jesus com liberdade nesses locais onde eles são privados dessa liberdade. Quem sabe alguém nesses lugares onde a igreja é perseguida, ouve falar da liberdade da igreja do Brasil, e quem sabe eles podem até pensar, poxa, sabe, eu queria tanto que a minha nação fosse que nem o Brasil, para a gente poder servir a Deus com liberdade. E tomara que os brasileiros estejam realmente aproveitando essa oportunidade de servirem a Deus de verdade. Sabe, meus irmãos, então a gente precisa entender que no final do frigir dos ovos, olhando para o fundo do Evangelho, olhando por aquilo que Jesus fez por nós, olhando para a nossa vida espiritual, a gente tem que entender que nada é suficientemente forte para afastar da casa de Deus um verdadeiro filho de Deus. Na verdade, no fundo, nenhum motivo é justificável. Se você for olhar para o aspecto da profundidade da cruz, a profundidade da obra de Deus, por aquilo que Deus fez por nós, nada justifica o fato de nós abandonarmos a igreja, abandonarmos a célula, largarmos tudo e voltarmos para a vidinha que a gente tinha antes. Agora, o fato é que muita gente faz isso. Mas esse fenômeno, ele não é novo. Ele é bem antigo. Desde muito tempo acontece isso. Se a gente considerar que a igreja cristã nasceu na manhã da Páscoa, no dia da ressurreição de Jesus, se a gente considerar que a igreja nasceu com a ressurreição de Cristo, e a primeira igreja tinha os 11, e mais aqueles outros, e as mulheres, se a gente considerar que a igreja nasceu ali, a gente vai ver pela Bíblia, que naquele momento que a igreja nasceu, já tinham 2 desviados.
duas pessoas já tinham se desviado dos caminhos. Estavam seguindo um outro caminho. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 9, quero que você acompanhe com bastante atenção, diz assim: quando voltaram do sepulcro, elas, as mulheres que foram ver Jesus, o corpo de Jesus, contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e os outros que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: por que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fiquem conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento, venha tirar as escamas dos nossos olhos espirituais. Nós possamos enxergar como é que se processam as coisas no mundo espiritual. Nós possamos reconhecer o teu mover em nossas vidas hoje. Nós possamos sair daqui, meu Deus, decididos, que custe o que custar, nada pode nos separar do teu amor. No nome de Jesus, que cada um dos nossos amados que estão nos acompanhando pela internet possam receber a mesma graça, a mesma unção, a mesma revelação. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Então hoje nós vamos falar sobre 7 motivos para as pessoas abandonarem a igreja. 7 motivos muito comuns que fazem com que as pessoas abandonem a igreja, deixem de frequentar. Agora, olhando por uma questão bem óbvia, aos que abandonam as suas igrejas, ou estão pensando em abandonar suas igrejas, eu libero para você as mesmas palavras que Jesus falou a essas duas pessoas, a esses 2 discípulos, que estavam a caminho na estrada para Emaús. Como é que a gente custa entender aquilo que Deus fez por nós? Como é que a gente não consegue ver, não consegue ter um entendimento mais claro e tomar uma postura de viver com Cristo?
Sabe, meus irmãos, Jesus foi muito duro com esses homens. Jesus entrou firme com eles. E por que Jesus foi tão severo assim com eles? Porque, de fato, nessa conversa toda, os motivos que faziam com que eles abandonassem a igreja, saíssem do meio deles e fosse para um vilarejo distante a 11 quilômetros de onde estava acontecendo tudo, eram banais. Eram desculpas que não davam para encaixar, não tinha argumento, sabe? E é por isso que Deus foi muito duro com eles. Como é que vocês têm um coração tão endurecido? Como é que vocês não têm condição de entender o que está acontecendo? E sabe o que é incrível, irmão? Esses mesmos motivos podem ser encontrados em conversas nos dias de hoje, com as pessoas que deixam de vir para a igreja, com as pessoas que deixam de participar das células, com as pessoas que deixam de estar no movimento de Deus. As palavras de Cleópas e do seu companheiro de viagem revelam-nos como é que estava o seu coração. E analisando o texto, a gente vê algumas razões que as pessoas abandonam as suas igrejas. A primeira razão é que muitos abandonam a igreja por dar ouvido à conversa fiada. Uma conversa, sabe? Como diz aqui no versículo 13, naquele mesmo dia, no dia da ressurreição, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Estavam conversando. A estrada, o caminho era longo, era 11 quilômetros, então estavam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Lá do tempo do julgamento, a crucificação, por onde Jesus andou, o que aconteceu, o que não aconteceu. Estavam conversando sobre as coisas, aquilo que concordavam, o que não concordavam, e foram conversando. Interessante que, olhando para esse aspecto, para que alguém se converta e se consolide em uma igreja evangélica, muitas pessoas, até às vezes de diferente denominação, colaboram para que essa pessoa se converta de verdade. Às vezes, um fala de Jesus pela primeira vez, o outro vem e entrega uma literatura, alguém ora com essa pessoa e com ela também, outro socorre ela na hora do aperto, Alguém convida para a célula, outro traz para o culto. Várias pessoas trabalham ali para que aquela pessoa se firme dentro da igreja. Congregue, participe dos cultos, das células, entregue sua vida a Cristo e fique membrado. Muita gente ajuda para que a pessoa se consolide na igreja. Porém, quando alguém chega a se afastar do caminho, geralmente é pelas mãos de uma única pessoa. Para ela vir para a igreja, um monte de gente coopera, trabalha junto e tal, mas para sair, às vezes basta uma conversa, uma frase, uma visita, uma reunião. Eu lembro bem que nós passamos 3 anos e meio investindo numa comunidade. Várias famílias ali, eram várias famílias, mas compostas num único núcleo. Todo mundo saía da mesma parentela. 3 anos e meio, trabalhando, investindo, os missionários indo para lá quase que toda semana, e pega, investe, cuida, e trata, e tal, e tudo mais aqui e acolá. Bastou uma visita de um obreiro de uma outra denominação. Acabou a igreja. Chegamos lá, todo mundo já estava no outro lugar, já estava congregando no outro canto, o pastor já era outro, acabou. Muitas vezes, a gente fica até meio que sem entender, sabe? E muitas vezes é pelas mãos de alguém que a pessoa conheceu mesmo e faz parte de uma outra igreja, uma outra denominação, ou dentro da própria igreja. Sabe, queridos? E que se faz seu amigo. Então a pessoa exerce algum tipo de influência sobre ela. Então ela para ouvir o que a pessoa fala. E se essa... Rapaz, um Batman aqui, olha. Em todos esses anos nessa indústria vital,
um Batman. Por favor, povo do stage, bote esse Batman para lá. Olha aqui para mim, rapidinho. Então, meus irmãos, é incrível, sabe, como que uma conversa afiada esfria a pessoa na fé. Olha aqui para mim. É incrível como as pessoas, elas têm uma tendência carnal mesmo, do caos. Quando está tudo bem, mas basta ter alguma ponta negativa que já dá confusão. E a gente precisa, irmãos, estar muito atento com relação a isso, sabe? Muito mesmo. A gente viu aqui que eles iam conversando a respeito das coisas que se sucederam. Agora, olha só, o que era que tinha lá em Emaús para chamar a atenção daqueles dois? A gente só sabe que existia esse vilarejo a 11 quilômetros de Jerusalém, porque está registrado na Bíblia. Se não tivesse registrado na Bíblia, não tinha. A gente não ia saber que existia esse vilarejo. E esses dois iam para aquele vilarejo lá. E o alvo da situação, o que era, meus irmãos? Era a ressurreição. Um homem tinha sido crucificado e no terceiro dia ele ressuscitou. E estava um alvoroço muito grande na cidade. Era a notícia que estava abalando toda aquela região, que um mestre chamado Jesus de Nazaré tinha ressuscitado. Então estava aquele alvoroço, ninguém conseguia achar o corpo do mestre. Então, o point da notícia era onde? Em Jerusalém. E eles faziam parte de tudo isso, eles eram discípulos do mestre. Eles viveram com ele, eles viram os milagres, eles trabalharam com o mestre. Então, é incrível, sabe? Enquanto a igreja estava reunida lá em Jerusalém, tentando assimilar os últimos acontecimentos e esclarecer o sumiço do corpo de Jesus, esses dois discípulos estavam voltando para a sua antiga vidinha, lá em Emaús. Eles abandonaram a igreja. Então a gente percebe o seguinte, preste atenção. Opa. Pronto. Agora olha aqui para mim, o Batman já foi. Então olhe só, tudo indica que pelo menos um desses dois discípulos era lá de Emaús. Pelo menos um dos dois era de lá. E ele estava voltando para a sua vidinha antiga. Rapaz, quer saber de uma coisa? Isso é muita confusão, meu irmão. É um negócio aqui, ora ele está vivo, ora está morto, ora não é. É muito negócio. Se mataram ele, vão me matar também. Eu vou me embora. E aí encostou com o outro e disse, vamos embora, parceiro. Mas não, bora embora, cara. Esse negócio aqui é muito complicado, é muita confusão, é muita coisa. E ele, bom, eu não sei, a gente não tem a certeza, a Bíblia não fala, mas pelo fato de Jesus ter sido muito duro e ter falado esse nome Cleopas, talvez tenha sido o irmão Cleopas que convenceu o outro a ir com ele. A ir com ele. E o outro pegou corda e foi embora junto. Então muitas pessoas saem da igreja porque ouvem a conversa do Cleopas. E o Cleopas não quer ir embora só. Porque se ele for embora só, ele vai dar de transparecer para a igreja que ele se rebelou. Então o que ele faz? Ele pega e conversa com outros, para ir todo mundo junto, para dizer que a igreja toda está errada. E que eles estavam certos e por isso eles saíram, abandonaram a igreja. Tome cuidado, porque existem muitos Cleópases por aí. E esses Cleópases, eles não são malvados, não. Eles não são maus. É porque dentro do corpo de Cristo, todos nós estamos buscando ter paz na nossa vida. Então tem pessoas que estão passando por crises, pessoas que estão passando por problemas, pessoas que são alvos de situações. Todos nós estamos dentro do corpo de Cristo buscando a redenção no Senhor. O problema é
é quando eu estou passando por algum problema, eu quero convencer o outro de que o problema que eu estou passando, eu vou convencer o outro, compartilhar com o outro que não tem estrutura nenhuma para aguentar isso. E ele também está tentando se firmar na fé. E aí, de repente, eu estou agora indo contra Jesus. Porque a Bíblia é muito clara e diz, aquele que não é por mim é contra mim. E aquele que não ajunta, espalha. Quando eu chego falando mal da minha igreja, do meu pastor, do meu líder, do meu discipulador, de alguma coisa que eu não concordei para alguém que está chegando na igreja, essa pessoa não tem estrutura, ela não vai entender e ela vai, embora. E a responsabilidade é do Cleopas que fez a cabeça dela. Diante de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Nós não podemos, como a Bíblia diz, ser pedra de tropeço para os pequeninos, para os novatos na fé. E como nós vemos pessoas saindo da igreja e abandonando os caminhos do Senhor, porque pegaram corda ou ouviram alguma conversa fiada. Promessas, poder, graça, unção, né? Tome cuidado. Sabe, irmãos, tome cuidado. Muitas pessoas saem por isso. Uma outra razão é a cegueira espiritual. Né? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Olha só, aqui a gente vê uma espécie de cegueira espiritual. Irmãos, estamos falando de pessoas que conheciam o Cristo, amém? Discípulos dele, que andaram com ele, anos do lado dele, não conhecer ele. A gente não está falando de um encontro qualquer, a gente está falando de 2 discípulos, 2 daqueles que estavam com ele, do lado dele, junto dele, não conheceram ele. Eles estavam tão compenetrados em si mesmos, tão envolvidos em suas próprias desculpas e justificativas, tão convictos em sua discussão, que nem puderam notar que era o Cristo ressurreto que caminhava do lado deles. Eles estavam tão firmes, tão convictos, sabe, dentro da sua própria realidade, do seu mundinho ali, que nem se aperceberam de quem era que estava do lado deles. Não conseguiram enxergar, não conseguiram reconhecer. Então você imagine o ridículo da situação. A gente vai ver aqui logo adiante que eles não aceitam a notícia da ressurreição. Por que eles foram embora? O gatilho, o estupim, foi as mulheres chegarem lá com eles e dizerem que elas foram lá no sepulcro e Jesus tinha ressuscitado. Jesus falou com elas e disse para elas que ele tinha ressuscitado e que era para elas irem contar para o restante da turma. Quando eles ouviram isso, a semente já estava aqui dentro, e disse, não. É muita conversa, já é demais. Esse negócio dele ter ressuscitado, isso daí já é demais para mim. Eu não aguento, não, vou me embora. Isso daí já é um negócio muito estranho, não. Isso é coisa. Ressurreição, quem foi que ressuscitou? Quem venceu a morte? Até agora, ninguém. Então, é coisa de louco. Isso daí deve ser um histerismo já coletivo. É eles que já estão querendo fazer uma manipulação aqui para deixar a memória de Jesus viva e tal. Né? Então, eles entenderam de uma forma errada, não conseguiram ver as coisas como eram e foram embora. Né? E eles estavam tão fixos nisso, que o Senhor ressurreto do lado deles, conversando com eles, andando com eles, e eles não reconheceram ele. No meio, no caminho todinho, entraram na casa com eles, ele sentou, ceou com eles. Depois da ceia, foi que eles vieram entender quem era que estava lá com eles. Isso é muito forte, sabe, meus irmãos? Uma outra coisa também que a gente vê nessa situação, é que aqueles discípulos que estavam cegos, julgaram-se mais informados que o próprio Cristo. Jesus chegou com eles e disse assim, o que vocês estão conversando? Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido e disseram, você é o único visitante em Jerusalém
que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Né? E eles começaram a falar com Jesus, dando aquele ar de superioridade, de que Jesus não sabia nada do que tinha acontecido com ele. E as pessoas que abandonam o caminho, encontram-se em condições espirituais semelhantes, isto é, cegos. Não conseguem entender, enxergar. Estão tão preocupados consigo mesmo que literalmente se tornam incapazes de perceber a realidade. É por isso que, além de estarem cegas, acreditam que são as únicas que enxergam. Às vezes a pessoa, ela acredita de verdade que ela sabe mais do que todo mundo. Ela é a única que consegue enxergar. Todo mundo está errado. A liderança está errada, a igreja está errada, o sistema está errado, está tudo errado. E ela que entende das coisas que precisam ser esclarecidas. Irmãos, isso é muito forte. E é verdade. Quando nós sentamos, que vamos conversar com pessoas que abandonam a igreja, elas vêm com tantos argumentos, tantos desdobramentos da palavra, tantas explicações, e muitas se debruçam mesmo na Bíblia e trabalham fortemente para tentar justificar pela palavra as suas ideias, os seus equívocos, os seus devaneios. E daí que surgem o que se chamam de falsos ensinos e heresias. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque tem muito hoje em dia. Não que nunca teve, sempre teve muitos, só que agora com a difusão do conhecimento, com a tecnologia, isso se tornou muito público. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente não consegue ficar no reino. A gente sai da igreja. Uma outra razão que as pessoas abandonam suas igrejas é a tristeza. A Bíblia diz que quando Jesus falou com eles, eles viraram com o rosto entristecido. Eles estavam entristecidos, brutalmente entristecidos com tudo que tinha acontecido. E por que eles estavam tristes? É óbvio, eles estavam tristes pela morte de Jesus. Mas eles também estavam tristes por muitas outras coisas. Por exemplo, eles estavam tristes pela injustiça praticada pelas autoridades. Como é que puderam pegar o nosso mestre Jesus e Barrabás lado a lado? Como é que pegaram na cabeça deles isso daí? Não tinha nem como comparar. Barrabás e Jesus pegaram o nosso mestre e colocaram na frente da multidão inteira. Não tem nem como comparar uma coisa com a outra. Primeiro porque Jesus não era nem para estar ali. Pegaram ele injustamente, o próprio rei falou, o administrador lá falou: rapaz, eu não vejo crime nesse homem. Mas mesmo assim colocaram ele lá. E o pior, o povo, eles ficaram tristes com o povo, que o povo escolheu Barrabás. As autoridades colocaram um ladrão e um Messias. E o povo escolheu o ladrão. E isso deixou eles revoltados. Sabe, irmãos, isso é muito forte. Entendeu? Eles também estavam indignados, com os problemas do grupo de Jesus. Como é que Pedro, que era tão valente, não morreu de vergonha por negar o mestre 3 vezes? Mas como é que Pedro, que todo tempo se ia na frente e chegou a negar o Senhor 3 vezes, rapaz? E aqueles outros lá, e todos os outros, Pedro negou para cá, e os outros também se acovardaram, deixando o Cristo padecer sozinho. Porque tinham 11, porque Judas já tinha traído. Então Pedro, negou Jesus, e os outros se acovardaram, não foram para cima. E depois disso tudo, as mulheres vêm agora, dizer que ele tinha ressuscitado. Então, são tantas coisas que vão deixando as pessoas tristes.
Então as pessoas se entristecem por muitos motivos. Eles se entristeceram por muitos motivos. E não aguentaram a pressão. Não aguentaram a pressão e foram embora. Muitas coisas. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Deus é a nossa força. Quanto mais nós alegramos a Deus, mais nós nos fortalecemos. Porque, irmãos, crente triste é crente fraco. Escute, crente triste é crente fraco. E quando estamos fracos, nós temos a tendência de nos isolarmos, de fugir, de virar a mesa, de abandonar tudo. De decidir errado, de tomar decisões precipitadas, de fazer escolhas que vão determinar muitas vezes o resto da nossa vida, no momento da fraqueza. Meu querido, cuide-se, meu irmão, não se entristeça. Nem com as autoridades, nem com a ingratidão do povo, e muito menos ainda com a sua igreja. Pois todas as igrejas do mundo são iguais. São iguais. Por quê, pastor? Porque todas as igrejas do mundo elas são formadas por seres humanos, fracos e frágeis. Valentes numa hora, covardes noutra. Maravilhosos num instante, desprezíveis noutro. Inspiradores em certas atitudes, desastrosos em outros. Essa que é a verdade. Todos nós carecemos da graça e do perdão de Deus. Todos nós. E é isso justamente que nos une, a dependência do nosso Senhor. Se nós não precisássemos de Deus, nós não estaríamos aqui. Se o Senhor veio para aqueles que estavam doentes, então todo mundo está doente aqui, precisamos todo dia de uma dose do renovo de Deus sobre nós. Sabe, irmãos? Então a gente tem que entender isso, né? Precisamos entender isso. Agora, por outro lado, nenhum crente tem o direito de ficar triste por causa dos problemas de sua igreja ao ponto de abandoná-la. Você pode sim, tem todo o privilégio, tem toda a razão, tem todo o direito de concordar ou discordar de algum processo, de alguma tomada de decisão, de algum comportamento, de algo, alguma coisa sobre a igreja que você faz parte. Você pode sim, você pode até se entristecer por isso, mas você não pode deixar a tristeza entrar tanto no seu coração ao ponto de você decidir, eu vou sair da igreja. Não vai adiantar. Eu vou largar, eu vou para outra, aí chega na outra, se depara com outras situações também, eu vou para outra, eu vou para outra, eu vou para outra, e no final, se acaba em nada. Eu vejo que a nossa aliança com Cristo, e o nosso pertencer ao corpo de Cristo, é como um casamento. Não tem separação. Separar nunca é a melhor opção. Largar, abandonar, nunca é a melhor opção. A Bíblia diz que nós somos os ramos. O Pai é o agricultor. Jesus é a videira. E o agricultor enxerta os ramos na videira. Então, se o Senhor plantou você onde você está, você tem que buscar nele força, graça, para frutificar onde você está. Não adianta ficar tentando barganhar com Deus. Deus quer que você produza frutos, aonde Ele te plantou. Sabe, meus irmãos, jamais devemos ficar sem congregar por causa de tristeza. Estou tão triste, profundamente chateado, magoado, aborrecido, que eu vou parar esse negócio de ir para esta igreja. Não é saudável, não é correto. Uma outra razão é o saudosismo. Jesus perguntou para eles, que coisas vocês estão falando? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras
e em obras diante de Deus e de todo o povo. Olha só, irmão, isso aqui é muito legal. Jesus falou diversas vezes que ia voltar para o Pai e que os seus discípulos iriam fazer obras maiores do que a que ele fez aqui na terra. Jesus deixou claro isso, várias vezes, em várias passagens. Eu vou precisar, para consolidar a obra, eu vou precisar ser crucificado, eu vou ser morto, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou precisar voltar para o Pai, eu vou mandar o Espírito Santo e vocês vão continuar o que eu comecei. E vocês vão fazer coisas até maiores do que aquelas que eu fiz aqui nessa terra. Ele falou isso, só que para esses dois, não entrou na cabeça deles isso, né? Aquele que era um profeta poderoso em palavras e em obras havia morrido. E com a morte dele, toda a obra dele também morreu. Ninguém ia, depois de Jesus, continuar a obra, que ninguém se comparava com Jesus, na cabeça deles. Ninguém dos que ficaram, dos 10 e os outros e as mulheres, iam continuar. Ele precisava ficar vivo. Ele precisava ficar na cabeça. Então eles não, para eles, o que viesse depois de Jesus, não ia prestar. Tudo aquilo que eles viram, morreu junto com Cristo, na cabeça deles. Sendo que o próprio Cristo disse que não ia ser assim. Sabe, irmão? Então, o que a gente viu aqui é que eles já estavam paralisados no passado. Jesus já tinha ressuscitado, a igreja ia continuar, e eles estavam voltando para a vida antiga deles, para ficarem vivendo do passado. Eu fui discípulo de Jesus, eu vi com meus próprios olhos, ele ressuscitar Lázaro, ele fazer isso e aquilo, né? Tantos paralíticos, endemoniados e tal, eu vi. Mas depois ele morreu. Depois que ele morreu, acabou tudo. Tempo bom era um tempo que Jesus estava vivo. Então, o saudosismo, o dicionário define o saudosismo como culto ao passado. E esse é um dos principais motivos pelos quais muitos abandonam suas igrejas, porque eles vivem no passado. A nossa igreja aqui em Óbidos, levando em consideração o tempo de fundação da Missão Paz, a nossa igreja é uma das igrejas mais antigas dentro do Ministério Paz. Nosso ministério tem 46 anos de fundação e nós aqui já vamos para 40 anos de igreja aqui em Óbidos. Então nós somos uma das primeiras igrejas fundadas pelo Ministério Paz. Então já passaram vários pastores aqui, já tem muita história aqui. Cada um passou, deixou sua contribuição, deixou seu legado e marcou a vida de pessoas. E isso é muito saudável e é muito normal, porque a obra de Deus é assim. Um vem e rega, outro vem e planta, outro vem e colhe, outro vem, né? Então é uma obra. O problema é a pessoa ficar parada naquele tempo. Ah, tempo bom, tempo da igreja antiga. Olha, tempo bom mesmo é o tempo do pastor Nilton Cordeiro. Olha, tempo bom, rapaz, no tempo do pastor Serinaldo o negócio era top. Né? Não tem nenhum problema, não. E eu não tenho nenhum problema com isso. O meu problema é você ficar preso lá. É você ficar preso no passado. Porque se você ficar preso só naquele tempo, o resto do tempo que vier à sua frente não vai prestar para você. Tempo bom foi só aquilo que você viveu. E o resto da sua vida toda? O que Deus tem para fazer? Então o saudosista, ele perde a graça, perde o gosto de viver. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Tem gente que já perdeu o gosto de viver porque já ficou velho. Já passou dos 40. Ah não, tempo bom é quando eu era novo. Quando eu era novo, tinha meus 20 anos, meus 17 anos. Rapaz, eu fazia isso, eu fazia aquilo e tal, e ir para cá e para aí. E agora, não, agora já, eu só, deixa a vida me levar. Vida leva aí. Né? É o saudosista. É a pessoa que fica preso numa fase da sua vida. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Porque as pessoas que vivem assim, queridos, sabe,
elas vão caminhando e vão se distanciando, sem entender o que o poder de Deus está à disposição de todo aquele que se santifica, e que Deus se manifesta hoje em dia, no meio do seu povo, com a mesma graça e a mesma misericórdia de antes. Basta a pessoa se colocar na sua posição. Então a pessoa que vive do saudosismo, ela vai se distanciando, se distanciando, se distanciando, ao ponto de acompanhar o movimento da igreja de longe. Não escuta mais hino novo, só hino velho. Parou. Entendeu? E o Senhor, Ele sempre tem algo novo. A própria palavra dEle se renova a cada manhã. O entendimento dela. Deus sempre tem algo novo para ministrar para a sua igreja. Deus sempre quer o novo para nós. O nosso Deus é um Deus atual, irmãos. Sabe? E nós precisamos entender isso e viver isso. E o interessante, no caso desses 2 discípulos, e o interessante é que no momento do maior dos milagres de todos os tempos, que foi a ressurreição de Cristo, foi nesse exato momento que esses 2 pensaram que o poder de Deus havia se acabado. Eles estavam tão distantes, presos pelo saudosismo, que eles não conseguiram enxergar que o maior dos milagres, que foi a ressurreição do Senhor, eles não conseguiram enxergar isso. Então o maior problema da pessoa que é saudosista, é que ela não consegue ver o Senhor operando nos dias de hoje. Foi muito bom o tempo da igreja, mas o Senhor tem feito grandes coisas, coisas maravilhosas. Ontem mesmo eu estava no Freio de Mundo, um culto muito abençoado. O Senhor tem plantado igrejas, tem levantado missionários, tem levantado os pastores, temos enviado missionários. A igreja tem experimentado de graça, de unção, do favor. E as pessoas que estão presas no passado não conseguem enxergar essas coisas. Como esses 2 discípulos não conseguiam enxergar que o Cristo ressurreto estava do lado deles, conversando com eles. E eles presos no passado, na cruz. Sendo que ele já estava ali do lado, ressurreto. Tome muito cuidado, meu irmão. Não deixe o saudosismo entrar na sua alma. Principalmente você, que já tem aí seus mais de 10, 15, 20 anos servindo a Cristo. Amém, meus irmãos? Um outro motivo que fazem muitas pessoas saírem da igreja é a perda da esperança. Lucas 24, 20 e 21 diz assim: os discípulos falaram, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Por que ele falou isso? E hoje já é o 3º dia, porque naquele tempo, a pessoa só era declarada morta, mesmo depois de 3 dias de falecida. Por isso elas não eram enterradas, como a gente sepulta as pessoas hoje. Elas eram sepultadas em cavernas. Porque se acontecia alguma coisa, a pessoa levantasse e tal, ela gritava, batia lá na pedra e levantava, me tira daqui e tal. E aí afastava a pedra e pegava a pessoa aí. Por isso Jesus esperou passar 4 dias para ressuscitar Lázaro. Porque no 4º dia, já tinha passado 1 dia da certeza de que ele realmente estava morto. Para ser um milagre, para ninguém duvidar. Por isso ele chegou lá no 4º dia. Amém, meus irmãos? O interessante é que lá na Europa, quando começaram a sepultar as pessoas, depois de falecida, mesmo assim, quando começaram a sepultar as pessoas, sepultavam as pessoas e tal, e contratavam alguém para ficar 3 dias observando a cova. Por quê? Porque dentro do caixão botavam um fio, e esse fio vinha para fora, e tinha um sino em cima do negócio. Então, se de repente a pessoa que estava sepultada se acordasse lá dentro, e ela via que ela estava sepultada, então ela pegava o fio e blim, 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 blim. Ih, rapaz, o cara não estava morto não, vou lá e desenterra o cidadão. Daí que surgiu a expressão, salvo pelo gongo. Amém? Então naquele tempo era assim que se processavam as coisas.
E é por isso que esses homens disseram, a esperança deles estava em Jesus. Não, Jesus disse que ele ia voltar, então vamos esperar até o terceiro dia, né? O terceiro dia ele vai se levantar, vai pegar a gente e vai dominar. Sabe por quê, meu irmão? Que no fundo esses dois, eu não sei, mas eu acredito que eles bateram um papo com Judas, né? Por quê? Porque Judas esperava um líder revolucionário. Ele esperava um líder, um governador, um governante. E esses dois estavam esperando a mesma coisa. E até hoje o judeu espera um Messias assim. Ele espera um Cristo, o Salvador humano do reinado terreno e não espiritual. Jesus chegou e disse assim, olha, o meu reino não é dessa terra. Eu não vim plantar nenhum reinado, nenhum governo diferente na terra. O meu reino é do céu. O meu reino é espiritual, não é terreno. E eles queriam muito que ele se levantasse. Por quê? Porque eles viram quem era Jesus. Eles sabiam que Jesus tinha todo o poder. E se Jesus se levantasse e montasse um exército e pegassem eles, é claro, né? Porque estavam na frente, então Jesus, para poder fazer sua elite de governo, ia pegar eles que estavam lá. Então eles queriam posição, queriam cargos, né? Então se Jesus se levantasse e partisse para cima com o poder de Deus que ele tinha, ele iria com o exército dele acabar com os romanos, ia livrar Israel, né, do Império Romano, e era isso que eles queriam. Eles queriam um governante terreno. E eles sabiam que Jesus tinha poder para isso. E era por isso a principal razão da revolta. Como é que este homem que tem todo o poder vindo do céu se entregou como uma ovelha muda? Não falou nada e foi para a cruz. Então se dava uma revolta muito grande neles. E foi isso, justamente isso, que fez com que Judas meio que forçasse Jesus. Não, se eu entregar ele, ele vai partir para cima e vai mandar, né, matar todo mundo, porque ele é o Messias. Judas sabia que ele era o Messias. Sabia que ele era o Salvador. Então, meus irmãos, o que a gente vê aqui? Que quando Jesus morreu, morreu também a esperança desses homens. Eles viram que não tinha mais nada para eles. Viram que eles iam continuar debaixo do Império Romano. Viram que eles iam continuar debaixo da tirania daquele povo. E isso fez com que eles perdessem as suas esperanças em Jesus. Então muitas pessoas abandonam suas igrejas porque perdem as suas esperanças. Perde a esperança, pastor, eu já fiz muito encontro, já fiz acampamento, já fiz campanha, já fiz conferência, já fui para cima, fui para baixo, paguei o preço e tudo. Não acontece. O que eu estou querendo não acontece. Não acontece, o negócio só dá... Aí a pessoa vai perdendo a esperança. E quando ela perde a esperança, qual é a decisão que ela toma? Ir embora. Como esses dois, que perderam a esperança e foram embora. Irmãos, a esperança é a última que morre. Mas quando morre, mata o homem. Mata os seus sonhos, mata os seus planos, mata a sua fé, mata tudo. Se tem uma coisa que nós não podemos perder, é a esperança. Então, cuide-se para não perder a esperança. Olhe para a sua vida, olhe para a sua família, olhe para a sua igreja, olhe para tudo na sua vida com esperança. E quando a esperança falhar, tenha fé. Que a fé é a certeza daquilo que você não vê. É o contrário do que você vê. Quando a esperança for embora, você tem que aplicar fé. E uma fé inteligente. Não é uma fé nécia, é uma fé inteligente. Fé com estratégia. Trabalhar para a coisa acontecer. Porque nem que o Senhor tenha que tirar água da rocha para te abençoar, Ele vai fazer isso. Aquele que crê, meu irmão, aquele que crê, Deus faz surgir o que não existe para te abençoar. Mas tem que ter fé e esperança. Fé e esperança. Sabe? E eu creio de verdade que você não vai perder sua fé e nem vai perder sua esperança. Todos os planos, os projetos, os alvos, os sonhos de Deus para a sua vida, eles vão se cumprir, porque você não vai perder sua fé e nem vai perder a esperança, você vai continuar trabalhando. E você vai se firmar e vai acreditar na promessa de Deus. Não perca a esperança. O último motivo é a decepção. Muitos
se decepcionam. A decepção é tão grande que ela não consegue mais ficar na igreja e vai embora, né? Como fala no versículo 21, e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel, né? Olha só. E quantas vezes Jesus afirmou que o seu reino não era desse mundo? Ele falou várias vezes que ele não veio aqui para montar um reino terreno, e sim um reino celestial, o reino espiritual. Mas eles não queriam isso. Eles projetaram na cabeça deles como Jesus ia ter que fazer na terra. E é muitas vezes, irmãos, é esse nível de decepção que as pessoas têm. Sabe aquela expectativa que a pessoa cria em torno de algo? A pessoa idealiza um negócio na cabeça dela e espera que aconteça do jeito que ela pensou. E quando não acontece, vem a decepção. Né? Eu não sei. Por exemplo, eu tive alguns problemas quando eu cheguei aqui. Algumas pessoas idealizaram o perfil, não sei, o perfil de um pastor. Não, porque o novo pastor que vai chegar e tal, ele é isso e aquilo, e vai fazer isso, e vai fazer aquilo e tal, e ele vai vir, né, sabe, né, num cavalo alado e tal, e vai chegar aí, vai cuspindo fogo e tal, e tudo, aí chega o Atilano aqui. Meu amigo, o nível de decepção foi tão grande que alguns foram embora. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não estar gerando coisa na nossa própria cabeça e esperar que venha acontecer do jeito que a gente pensou. Principalmente com relação ao reino de Deus. Meus irmãos, o reino de Deus não tem nada a ver com aquilo que eu penso, que você pensa. O reino de Deus é de Deus. E é do jeito que Ele criou. Funciona com as leis que Ele estabeleceu. Às vezes a gente chega com um projeto montado para Deus. Está aqui, Senhor, e o Senhor vai ter que me abençoar. Não, não é assim. Sabe, queridos, a gente tem que parar de ser menino. Porque esse é um tipo de meninice espiritual. Afinal de contas, quem é o Senhor? Que às vezes nós nos colocamos numa condição que o nosso Deus é nosso servo. Ele vai ter a obrigação de fazer tudo aquilo que eu quero que ele faça por mim. Se ele não fizer isso, ai dele, eu vou sair da igreja. Quantas e quantas pessoas chegaram comigo? Pastor, olha, é o seguinte, eu estou na igreja, eu vim aqui, eu fiz um voto com Deus e tal. Se Deus me abençoar, eu vou fazer assim, assim, assim. Digo, irmão, mas e se ele não quiser te abençoar? Ah, eu vou me embora. Digo, então. Amém? Irmãos, isso é muito forte. Nós precisamos chegar num nível de entendimento tão profundo, mas tão profundo, que a gente coloca um projeto diante do Senhor. Mas se esse projeto não der certo, é porque o Senhor tem o melhor para nós. E mesmo se o projeto que eu coloquei diante dele não tiver nada a ver com os projetos dele para a minha vida, se eu amo o Senhor, e se eu quero andar com Deus, eu entrego realmente a minha vida nas mãos do Senhor. E nada, nenhuma decepção pode me afastar dos caminhos do Senhor. Nenhuma decepção, por mais profunda que ela seja, é justificativa para nós abandonarmos ao Senhor. É muito lindo a gente ver as histórias dos heróis da fé. Amém? Muito lindo, quando você vê, você se emociona. Mas vá passar o que eles passaram, para receber o que eles receberam. Amém? Então, aí que está. Sabe, queridos, nós precisamos estar muito atentos para não azedar o nosso coração e não nos deixar cair nessas armadilhas. Sabe, meus irmãos, muitas pessoas abandonam suas igrejas quando se decepcionam com alguma coisa. Mas nós não. Amém ou não amém? Nós não. Jesus nunca decepcionou alguém que tenha organizado a sua vida em favor dele. Se os seus projetos, os seus planos e os seus sonhos estiverem como prioridade o reino de Deus e a justiça de Deus,
esses vão dar certo. Esses estão alinhados com a vontade de Deus. E eles vão dar certo, no nome de Jesus. Então, meus irmãos, se de repente você se decepcionou com Deus, com a igreja, pensava que era uma coisa, quando acabar é outra, eu quero lhe dizer aqui, é hora de reconhecer os erros para não cair mais. Nenhuma dessas justificativas realmente justifica a nossa saída da igreja. O último motivo que eu quero colocar aqui é a falta de fé e a descrença. Como eu falei, a esperança acaba, as pessoas saem, mas algumas ainda têm a ferramenta da fé. Mas você sabia que até a fé também falha, se a gente não cuidar? Porque a fé é um dom liberado pelo Espírito. E se nós não buscarmos nos renovar na fé, desenvolver o dom da fé, a fé também pode se esvair. Como a fé desses camaradas se esvaíram. Quando as mulheres chegaram e contaram para eles que Jesus tinha ressuscitado e falado com elas, eles não acreditaram. Pedro foi lá com João e outros, foram lá no sepulcro, viram, voltaram e contaram para eles, olha, é verdade, o que elas falaram é verdade. Eles ficaram assim meio titubeando, mas não creram. O nível de descrença, de tristeza, de angústia, estava tão grande, que eles não se atentaram para a possibilidade do que aquelas mulheres estavam falando realmente ter certo. Então, por isso, queridos, sabe, por isso, em resumo, eles descreram das mulheres, descreram dos homens, e no final eles descreram do próprio poder de Deus. Porque eles não acreditaram nelas, não acreditaram nos seus parceiros, então eles não acreditaram que Deus tinha ressuscitado. Então não acreditaram no milagre, nem no poder de Deus. E aí que está o grande mistério da coisa. Quando a gente deixa de acreditar, automaticamente a gente está dizendo, Deus não fez. Deus não realizou. Deus não tem poder. Deus não é Deus. O Deus que tudo pode, porque Ele não fez aquilo que era para Ele fazer. Esse é o grande perigo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Seja crente de verdade, seja sábio e prudente, mas crente. Em outras palavras, jamais acredite em tudo e jamais duvide de tudo. Amém? Jamais acredite em tudo, mas jamais duvide de tudo. A Bíblia diz que nós devemos ter um equilíbrio. Temos que ouvir de tudo e reter o que é bom. Analisar as coisas. Nós não podemos ficar blindados. Totalmente não desprezo isso, não quero saber disso e tal. Sendo que de repente Deus quer agir ali, naquele meio. E a gente se blindou. Por outro lado, a gente não pode também abrir os braços e aceitar tudo que vem sobre nós como que é de Deus, sem a gente fazer prova de Deus. Todos precisamos ter equilíbrio. O crente vive pela fé e não por preconceitos. Amém, meus irmãos? 7 eventos motivaram aqueles dois a voltar correndo para Jerusalém. Porque o final da história é um final feliz. Depois de tudo isso aconteceu, eles voltaram para Jerusalém, eles voltaram para a igreja. Eles voltaram para ficar junto dos irmãos. O que aconteceu? Jesus foi atrás deles, como a gente viu. Jesus ouviu suas queixas. Passaram aquele quilômetro todo ali, eles foram falando tudo, né? Jesus falou aos seus corações. Eles convidaram Jesus a entrar na sua casa. Jesus restaurou a comunhão com o partir do pão, com a ceia. Jesus abriu os seus olhos, tirou a cegueira espiritual. E depois que eles enxergaram e compreenderam tudo o que tinha acontecido, aí eles voltaram correndo para Jerusalém, para testemunhar do que aconteceu com eles. E quando eles chegaram lá, eles testificaram que o Senhor tinha ressuscitado. Não demorou muitos dias, o Senhor apareceu para todo mundo. Sabe, meus irmãos, desses 7 eventos que culminaram na volta deles, somente 2 foram de iniciativa humana, quantos demais foram de iniciativa do próprio Senhor. Dos 7 eventos, 2 eventos só foi de iniciativa dos 2. 5 foi do próprio Deus.
Sabe o que eu vejo com isso aqui, meus irmãos? Se Deus não tiver misericórdia da minha vida, da sua vida, nós jamais conseguiremos voltar à igreja, ou jamais conseguiremos voltar a sentir a mesma alegria do início. Se nós não buscarmos e clamarmos pela misericórdia de Deus, o retorno sempre é muito mais difícil. Mas não é impossível. Hoje o Senhor está aqui nesse lugar, e eu tenho certeza. De repente tem alguém aqui que estava decidido a abandonar a igreja, ou estava pensando aqui de não participar mais de nada, que está chateado, está triste, porque ficou sabendo disso, daquilo outro e tal. Eu quero te dizer que Jesus te trouxe até aqui para você ouvir isso. Não adianta. É nós mesmos, a gente vai ter que aprender a conviver junto mesmo. E acabou. E quanto mais cedo a gente aprender, mais cedo a gente vai parar de sofrer. Camarada, eu vou sair daqui, eu vou para outra igreja, vai para lá para outra igreja, e aparentemente ele está tão bem, mas aqui dentro, mas quando, meu primo? Ele queria mesmo era estar aqui. Queria que as coisas fossem diferentes, que mudasse e tal. É assim. Porque é desse jeito mesmo. É por isso que nós adotamos o lema que nós somos uma igreja família. E qual é a família que de vez em quando, como diz o camarada daí de fora, não tem uns arranca-rabo, né? Rapaz, olha, tem hora que, meu irmão, a nossa família é a família mais top do universo. Mas tem hora, meu Deus do céu. Verdade ou não, meu irmão? Rapaz, tem hora que, meu Deus, olha, rapaz, o negócio está pegando. Mas aí a família, não tem por onde correr, só tem um jeito. É sentar, botar o prato limpo, botar para lavar tudo, ajeitar tudo, perdoar, se pedir perdão, se amar de novo e continuar a caminhada, meu amigo. Não tem para onde ir. E o Senhor te chama hoje aqui para dizer, Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você não pode abandonar nada. Ele pagou um alto preço para você. Tudo tem resolução diante de Deus. Se a gente amolecer um pouco o coração, clamar por Ele, para Ele fazer uma cirurgia para remover a catarata espiritual, a gente vai começar a enxergar as coisas do jeito que elas realmente são, e vai ficar mais fácil a gente perdoar, pedir perdão, se reconciliar, organizar a vida e tocar o barco, porque o nosso Senhor está voltando, e quando Ele voltar, Ele quer lhe encontrar bem, em paz com Ele e em paz com seus irmãos. E nós estamos aqui para isso, para lhe encorajar. Não caia nessas armadilhas. Você pode estar cheio de razão para largar tudo e abandonar tudo, mas elas não justificam o sacrifício que o seu Salvador fez para lhe salvar. Amém ou não, amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom.